A paz do Senhor, meus irmãos internautas que estão aí na live. Convido a igreja a se colocar de pé para nós orar e agradecer a Deus mais um dia de vida que nós temos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai, rendemos a Ti, porque só o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma semana na Tua presença na escola bíblica dominical. Pai, em nome de Jesus, Você venha abençoar cada um. Que Você possa abençoar cada coração que está aqui e que está lá nessa live, atrás dessa tela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque cremos que o Senhor já fez, cremos que o Senhor já vai fazer um milagre aqui. Que o Senhor possa abençoar os louvores, que o Senhor possa abençoar a palavra ministrada, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus. A equipe de louvor. Oi, aleluias. Pai do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Amém? Aleluias. Vamos louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Só o Senhor é santo, Jesus. Aleluias. Eu peguei já. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã de número 107. Firme nas promessas do Senhor. Dando ênfase na lição de hoje. Vamos estar adorando e engrandecendo o nome de Jesus. Aleluia. Vamos todos juntos, vamos adorar, vamos fazer um coral bem bonito para Jesus, porque o Senhor merece. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo vem me batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade e tesouro sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua dor, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus.
Todo-Poderoso. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico da nossa harpa cristã. Irmã Eliana, escolhe o hino, por gentileza. 169. Vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, de número 169. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele nos ama. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Longe do Senhor andava, por caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Igreja, nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Vamos apresentar ao Senhor a nossa manhã, o nosso dia. A nossa semana, ela é do Senhor Jesus. A nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, devemos ao Senhor de toda a terra, ao Senhor de toda a glória. E mais nada do que justo, do que estarmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para louvarmos, para engrandecer, para dedicar a nossa vida a Ele. Aleluia! Se você pode, coloca uma mão sobre o teu peito e a outra mão, se você pode, levante aos céus, feche os teus olhos. Começa a agradecer a Deus por você ter motivos e motivos de sobra para adorar, para engrandecer a presença de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, te agradecendo, Jesus, por mais um dia em nossas vidas, mais uma oportunidade de estarmos na tua casa. Meu Deus, obrigado por podermos iniciar, Senhor, a nossa semana na tua presença. Jesus querido, que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa vir de encontro às nossas vidas nesta manhã. E nós, meu Deus, possamos, meu Pai, apresentar a nossa vida como vaso, como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Pai querido, coloca, Senhor, as tuas mãos estendidas, Senhor, como sempre foi,
olhos, meu Deus, sobre o nosso viver, que nós estejamos voltados para Ti, que o nosso coração, meu Pai, possa estar voltado para a Tua palavra, para a Tua adoração. Jesus querido, recebe o louvor deste ambiente. Jesus, que nós tenhamos a melhor semana das nossas vidas. Pai, que aquele que não pode estar aqui, meu Deus, por algum motivo, ou até mesmo aquele que nos acompanha através do trabalho, meu Deus, lá do trabalho, lá, quem sabe em meio a estudos, ou até mesmo na tua casa, Jesus, que o teu Espírito Santo possa alcançar, possa encher, possa fazer transbordar nesta manhã, através do louvor e da palavra de Deus. Fica conosco, Jesus, que nós tenhamos uma manhã abençoada, cheia do teu Espírito Santo. Nós te pedimos, pois nós acreditamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor. Os reinos vão ter que se abalar, sim. As bocas vão ter que cantar que Jesus é o Senhor. Os reinos vão se abalar pelo poder da palavra de Deus. Se você pode, meu irmão, adora ao Senhor conosco. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Oh, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, diz aí, pra dizer que Tu és o Rei. Oh, pra dizer que Tu és o Senhor. Diga os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Oh, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos, Teu reino é sempre eterno, e vale misericórdia, justiça e igualdade, toda de fidelidade. A Tua igreja te adora. Diz aí, a Tua igreja te adora.
adorar. Teu reino é sempre eterno, firmas em misericórdia, justiça e igualdade. Adore o Senhor nesta manhã. A tua igreja te adora. Ela te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, comando em fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Glória a Deus, aleluia. Lição 4, como o texto áureo diz: a construção do templo enfrentou a oposição. O texto áureo está em Neemias 4, versículo 6. Assim diz: assim edificando o muro, e todo o muro cercou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática. Se confiamos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe está em Esdras, a partir do capítulo 4, do versículo 7 a seguir. Eu vou ler os ímpares, os irmãos, sucessivamente. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitridate, Tabael e toda a sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Este, pois, é o teor da carta do rei Artaxerxes, que mandara teus servos, os homens do rio, em tal tempo. Versículo 13. Agora, saiba o rei que aquela cidade se reedificar e os muros se restaurem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda do rei. 15. Nós, pois, fazemos notório ao rei que aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurem. Desta maneira não terá porção alguma dessa banda do rio. 21. E guardai-vos de cometer erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. 23. Todos. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo o reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém. Quero convidar o irmão Gabriel, os adolescentes, os jovens, a acompanharem eles. As crianças, está tendo escolinha, só procurar as irmãs Bianca e Beatriz, que estão nas respectivas salas. Amém? Os demais ficam aqui.
E o pastor Maurício vai trazer a palavra. Fica atento, Deus vai falar contigo. Glória a Deus, amém? Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Todos os nossos internautas que nos acompanham via Facebook, paz do Senhor, que Deus seja na sua casa, no seu lar, onde você estiver, você estará conosco em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, enquanto os irmãos se retiram, eu vou fazer uma oração, você pode ficar sentado. Deus eterno e justo, nós te louvamos em todo o tempo e te agradecemos por aqui estarmos. Sabemos que o Senhor é um Deus justo, reto, fiel, bom, maravilhoso e que em todo o tempo tem cuidado de nós. Sabemos que a tua benevolência é nas nossas vidas e desta forma nós iniciamos mais uma semana na tua presença, adorando e louvando o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, acredito que devido o momento que nós estamos vivendo na sociedade, essa lição ela é muito pertinente para a nossa autoanálise e para a nossa reflexão. E desta forma nós vamos encontrar um contexto muito parecido, irmão Giovanni, com o que nós estamos vivendo hoje. E aí nós introduzimos aqui, a nossa introdução diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito que está no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 e o versículo 4. Amém? Tudo quanto o povo fazia naquela época, ninguém fazia nada simplesmente por rebeldia. As pessoas faziam algo baseado na sua lei. E a lei dizia que, se você ia começar algo, você tinha que fazer tinha que restaurar esse templo, tinha que restaurar o altar, tinha que estar, em outras palavras, de acordo com a lei de Deus, com as coisas de Deus. Então, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que o povo de Israel, que é um povo sofrido e que constantemente está na presença de Deus, sai da presença de Deus, está na presença de Deus, sai da presença de Deus. Ou seja, e nessa época foram levados cativos, tiveram muito tempo lá em Babilônia. Então, quando eles voltam, quando acaba o cativeiro que eles voltam, é necessário uma reestruturação do templo, é necessário uma reestruturação do altar. Não se pode fazer nada sem antes se reestruturar. Vamos fazer um paralelo com as nossas vidas hoje. Você vem à casa do Senhor, você se converte, você conhece a palavra do Senhor. Talvez você já nasceu no mundo cristão, mas por algum motivo você está fraco. E você vem à presença de Deus. E quando você vem à presença de Deus e você sente que realmente há algo diferente, que você precisa começar a trilhar um caminho perante Deus, aí você sente que precisa fazer o quê? Uma reestruturação. Você precisa reestruturar o seu altar, você precisa restaurá-lo. E para restaurá-lo, você tem que descer diante de Deus e reconhecer os seus erros e edificar o altar e aí fazer o seu sacrifício para dar continuidade na obra. A obra ela não pode simplesmente ser feita de qualquer jeito. Eu com as minhas mãos sujas, do jeito que está, simplesmente vir aqui e fazer uma obra. Não, para fazer a obra do Senhor, nós temos que estar com as mãos limpas e temos que estar restaurados diante de Deus. Foi isso que o povo fez, porque esse povo que viveu muito tempo fora, não vamos dizer assim, eles estiveram muito tempo longe de Deus, Deus nunca esteve longe deles, mas eles, por mais que você crê em Deus, às vezes os seus caminhos estão andando em desacordo com Deus. Você fala de Deus, você ouve Deus, você fala sobre Deus, mas você não anda conforme Deus quer. E é isso que eles faziam. Quando eles foram levados cativos, eles perderam um pouco a sua referência, muitos se contaminaram. E daí, neste retorno, eles têm que procurar a sua essência. E para voltar às suas raízes, a essência, a raiz de Jessé, né, a essência de tudo, eles precisam se restaurar. E esse restaurar é o quê? É verdadeiramente se limpar. Limpar do passado, limpar das coisas velhas, daquilo que ficou, esquecer, lançar no mar do esquecimento, para aí sim poder dar continuidade na obra.
Olha como as coisas de Deus são perfeitas. Não adianta simplesmente chegar aqui, eu quero trabalhar e eu vou fazer. Não, isso é maravilhoso, mas o querer é uma coisa. Agora vamos para o lado certo. Você quer, já é uma atitude boa. Agora vamos proceder com a forma correta. Primeiro você se limpe. Como o Senhor falou para Moisés, né? Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. Por quê? Porque na sandália dos teus pés carrega muita sujeira, ela traz muita coisa do passado, então tira ela aí. Isso aí está representado de uma forma física, mas espiritualmente está dizendo que ele trazia muita coisa ruim com ele, que ele tinha que se despir disso aí, descalçar, para poder entrar no templo santo e se restaurar diante de Deus, começar algo novo. Aí diz aqui no tópico 1, os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que havia voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. Está em Esdras 3:8, eu vou ler aqui rapidinho. Esdras capítulo 3, e versículo 8, que diz assim, ó. Levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Ou, na verdade, vou voltar um pouquinho. São postos os alicerces do templo, e no ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Sempre que existe um projeto, esse projeto, primeiro ele nasce no coração de Deus. Segundo, ele tem que brotar dentro de você. Quando esse projeto nasce dentro de você, já é algo bom. É sinal que já vai sair do papel. Mas esse projeto nasce. E quando ele nasce, ele tem que sair do papel. E a primeira coisa que eles fizeram, eu acredito assim, imagine você numa situação de muita dificuldade, que talvez você já passou, eu creio que sim, e você se sente perdido, assim como Israel, voltando do cativeiro e se sente perdido. Por quê? Perdeu um pouco a referência, quando você passa muito tempo longe, você tem uma certa dificuldade do retorno. É isso que nós vemos muitos que se desviam da casa do Senhor, eles falam assim, que eu não vou voltar hoje não, porque eu ainda não estou preparado. Ele não se sente preparado, e se ele não abrir o coração para Deus, ele nunca vai se sentir preparado. Por quê? Porque você vai perdendo, né? Você vai perdendo o feeling, você vai perdendo a essência, vai perdendo as suas raízes. E você começa até a se esquecer um pouco de como era. Alguns talvez já nasceram até nesse contexto fora da casa do Senhor, devido ao cativeiro. Então, quando eles voltam do cativeiro, eles estão meio perdidos. Mas aí existe sim o líder que os chama a restaurar esse templo, a restaurar a sua pessoa, que é o altar do Senhor. E aí quando ele chama, esse líder chama, aí é conduzido sim por um líder. Quando esse líder te como que se diz? Te chama, te faz esse convite e chama todo o povo a essa restauração e todo mundo aceita, aí logo em seguida vem o quê? A preparação. Nós precisamos preparar o nosso alicerce para receber algo de Deus ou para poder ofertar algo para Deus. E essa preparação, ela não é uma preparação qualquer, ela é uma preparação de nós agora temos como, nesse caso aqui, eles prepararam pessoas para o trabalho, pessoas, diz aqui, de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra, ou seja, para que pudessem procurar a promover esta obra. Quando você lê aqui, os alicerces do templo são lançados, a gente já imagina coisas físicas, né? Os alicerces, já imagina um bloco de cimento, concreto, o alicerce sendo feito. Mas, na verdade, aqui está falando do alicerce espiritual, o alicerce do homem. Qual que é o alicerce?
Estruturação da casa. Qual que é o conceito da casa? É o anjo da igreja e os seus liderados e todo mundo se preparando para que o alicerce seja colocado em prática. Então, é o pessoal da congregação unido com o anjo, preparando para que tenha ali, sim, um templo santo para que Jesus possa habitar nele. Então, quando eles separaram esse povo para que pudessem começar a obra, ou seja, nada mais fizeram do que separaram aqueles que eles viram que são capacitados para que começassem a colocar a mão no arado, aviassem a obra, ou seja, que produzissem, que fossem atrás de recursos, que fossem atrás de projetos, que fossem atrás de concluir aquilo que estava no pensamento deles. E aí sim a obra começa a ter um andamento. É mais ou menos como nós fazemos toda virada de ano, que o pastor vem aqui e começa a aviar a obra do ano seguinte. E fala, a partir de agora, fulano, ciclano, beltrano, né, vão liderar essa área, vão liderar aquela área. Começa o aviamento das coisas, ou começa a colocar os alicerces para que aquele ano, no caso, esse ano, 2020, estivesse alicerçado para nós concluirmos todo ele. E assim por diante. Aí lemos aqui, o lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Se nós lemos aqui em Esdras 3:10, a gente vai ver. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Mais uma vez a gente vê que tem uma determinação, conforme a instituição de Davi. Aí eu fiquei imaginando, por que Davi? Por que não Moisés instituiu lá no passado? Eu imagino que Davi, quando ele se propôs a construir o templo, coisa que ele não fez, mas Davi foi o precursor, Davi foi aquele que projetou, e Davi foi aquele que conseguiu todos os alicerces para que o templo fosse construído. Então Davi está inserido nesses dois tópicos que a gente já falou. Ele restaurou o altar, ele preparou o alicerce para que o seu filho Salomão depois pudesse concluir. Então acredito que, diz aqui, conforme os ritos de Davi, porque Davi era um homem que amava tanto a Deus e tinha uma intimidade tão grande com Deus, que em tudo ele fazia festa. Então, é uma coisa que nós precisamos aprender, porque geralmente a gente só faz festa quando está concluso, é ou não é? Quando a gente começa uma obra, a gente põe na presença de Deus, a gente ora e começa. Quando a gente conclui, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente chama alguns irmãos, chama o pastor e a gente ora, apresenta e faz festa e tal. Mas a gente não faz festa antes, né? Eles fizeram uma festa antes. Quando brotou no coração deles, eles já se alegraram, porque a visão deles já foi lá na frente. Eles já não viram mais a dificuldade, mas sim a perspectiva deles foi de vitória. E essa vitória faz com que eles se alegrem. E essa alegria faz com que eles transbordem. E aí eles cumpram o rito de Davi, conforme Davi falava, que a gente deve celebrar com cânticos e júbilos. E aí diz aqui que os sacerdotes se prepararam e já se apresentaram paramentados, ou seja, já estavam prontos. É mais ou menos aquela coisinha, vamos fazer, o cara já aparece pronto, fala, meu Deus, né? Já está pronto. Por quê? Porque eles já estavam felizes, se sentindo felizes e agraciados, porque eles já contemplavam o finalizar da obra. Isso é bonito para nós, isso é bom da gente ter. É mais ou menos assim, a pandemia começou e nós já deveríamos ter feito uma festa inicial, porque nós já contemplamos que ela já acabou lá na frente. Mas a gente ainda está num processo do aprendizado. Nós vamos aprender, nós estamos aprendendo. Então assim, com eles aqui nós vemos que a perspectiva deles era muito grande. A fé era muito grande. Claro que vão surgir vários tropeços, várias pedras, mas a fé deles era grande. Eles já contemplavam lá na frente. E eles fizeram sim uma grande festa, porque eles já contemplavam. A reedificação do templo está no tópico 1.2.
A reedificação do templo foi resultado de um despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, que está em Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, ou seja, Deus já havia falado através de Jeremias que isso aconteceria. É outra coisa que nós aprendemos: Deus nunca faz algo que não foi avisado. Deus nunca vai permitir algo que antes Ele já não tivesse mostrado. Então, através de Jeremias, Ele já havia falado. Aí aqui Ele permite. Ah, mas por que o rei Ciro, se o rei Ciro era um ímpio? Aí nós vamos lá de novo, lá em Eclesiastes 2, 26 ou 27, que diz assim, que Deus tira do ímpio e dá para o justo em momento oportuno. Deus usa o ímpio para abençoar o justo em momento oportuno. Deus faz essas coisas para confundir as coisas sãs dessa vida. Ele usa as loucuras para confundir os sábios, usa para confundir os cultos e aqueles que se acham espertalhões. Então Deus usa o rei Ciro e desperta ele para que haja esse avivai. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Isso mostra que o Senhor, Ele cuida de tudo e Ele está em todos os lugares. E ninguém é soberano senão Ele. Ou seja, um rei que era o maioral naquela época, né, o maior digamos assim, no ser terreno, ele era o maior. Ele poderia se considerar o maior porque ele era, no modo terreno. E esse homem, que nem mesmo cria em Deus, como o povo de Israel, ele é despertado por esse Deus, aí mostra a grandeza do Deus de Israel, o nosso Deus. O qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Ou seja, ele fez passar pregão por todo o reino e por escrito. Ou seja, as palavras dele foram escritas e havia um anel com selo que era selado, porque o decreto dele, uma vez decretado, não podia ser revogado. Não diz aqui que foi selado, mas eu estou parafraseando, a gente entende que ele deu uma determinação. E diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ele me encarregou. O próprio homem que está dizendo que ele é rei de todos da terra, entre todos os reinos da terra, ele é o maioral, ele está dizendo que o Senhor Deus o encarregou. Agora ele virou servo. Você está vendo, Hércules, como que as coisas são? O cara se sente o maior, ele é o cara, ele é a pessoa de maior nobreza, vamos colocar assim, no parâmetro de hoje em dia. Vamos pegar a rainha de Londres lá, só para a gente, né, a rainha britânica, não tem ninguém acima dela no condado lá. Mas, aí imagina ela dizendo assim: Deus me encarregou de constituir uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Eu penso que naquela época muita gente não entendeu nada, mas como se diz, se o rei Ciro está falando, quem sou eu para falar algo contrário? Vou ser decapitado. Então, segue o jogo. Deus usou a entidade maior na terra para que se cumprisse o que ele queria. E aí nós vemos, aí aqui a nossa lição, ela nos traz alguns lembretes, que diz assim, que convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 chegou o despertamento no Brasil, a gente sabe, através lá no Pará, que a gente até, a primeira igreja Assembleia de Deus foi construída lá. Então o despertar veio através de 2 americanos, ou seja, eles vieram para o Brasil. Não é que não existia o cristianismo, mas o cristianismo estava talvez ofuscado, escondido, porque era muito perseguido, e o avivamento veio através de 2 homens que vieram lá do norte para o Brasil, para trazer esse avivamento. Ele está fazendo um paralelo para nós entendermos mais ou menos o que se deu naquela época.
Deus usou o rei Ciro para autorizar uma construção, porque dali viria o avivamento para os judeus. Os judeus estavam sem força, humilhados, fracassados, sem lugar. Imagina eles voltando do cativeiro para um lugar que não tinha nada, porque foi totalmente surrupiado, né? Enquanto eles estavam em cativeiro. Então eles voltam de um lugar que eles não tinham referência, mas é o que eles aprenderam, muitos deles. Aí volta desse lugar, encontra uma cidade isolada, devastada, está sem esperança, mas aí vem o avivamento, através de um rei que nem cristão era, se determina algo, e aí começa toda aquela alegria, porque o que motiva o nosso coração, o que faz a gente caminhar, o que nos impulsiona é o quê? Nada mais é do que essa alegria que começa a correr, né, o sangue quente que começa a ferver nas nossas veias. Se nós formos estudar fisiologicamente falando, se nós formos estudar o nosso metabolismo e tudo mais, nós vamos entender que o nosso corpo ele libera muitas coisas para quando a gente tem picos de ansiedade, quando a gente tem pico de estresse, tudo é uma carga que o nosso corpo libera. E nesse momento nós vamos entender também que devido a uma mensagem alegre, uma mensagem positiva a seu favor, se libera muita adrenalina, e aquela adrenalina começa a produzir vontade de fazer. Então aquele povo de Israel começou a sentir vontade de fazer, porque eles ouviram algo bom que os trouxe uma esperança, e aí eles sentiram um desejo enorme de colocar a mão na massa e bora fazer, porque Deus está nesse negócio, porque usou até um ímpio para falar. É mais ou menos assim. Se você não estiver entendendo, dê o grito aí que o pastor Júnior está aqui para te responder. Leva o microfone para o Júnior que ele fala. Amém? Porque eu estudei essa parte, eu vou ficar aqui, aí essa resposta é com ele. É a ajuda dos universitários. Brincadeiras à parte, a gente segue aqui. Mas vamos lá. Toda vez... Diz aqui no A, no B e no C, diz assim, o Espírito Santo quer salientar, o Espírito Santo quer gerar, o Espírito Santo quer adestrar. Tudo isso aqui são pontos e tópicos que está querendo dizer nada mais que a nossa vida, quando guiada pelo Espírito Santo, ele tem essa função nas nossas vidas, de salientar, tipo, de nos salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, ele quer nos alertar, ele quer gerar, ele quer produzir sentimentos bons dentro de nós, ele quer adestrar, quer dizer que ele quer conduzir a igreja porque ela é instrumento da ação de Deus. Ou seja, quando há um avivamento dentro de nós e a gente começa a sentir esse avivamento, a gente sente uma alegria tal que a gente dá espaço, e quando você dá espaço, e esse espaço é um espaço bom, quem entra? O Espírito Santo de Deus entra na sua vida e ele começa a conduzir os seus passos, porque a alegria que está dentro de você, ela é tão grande que ela ultrapassa o interior. Você, quando você fica alegre, tia, quando a senhora está alegre, a senhora sente alegria dentro, fisicamente, a senhora está alegre, mas a alegria é tanta que a senhora começa a transparecer isso para fora, não é verdade? A senhora começa, parece que está sorrindo sem perceber que está sorrindo, está gesticulando de uma forma diferente, e as pessoas falam, nossa, como a irmã Eliane está diferente, parece que está alegre. Por quê? Quando você recebe ações positivas a seu favor, algo te traz uma alegria, o seu físico, o seu interior começa a produzir coisas, enzimas, hemoglobinas, que mais? Eu não sei de medicina não, gente, mas é tanta coisa que produz, e isso começa a vir para fora, vem de uma forma que você não consegue segurar. Quantas vezes eu me peguei dirigindo sozinho, dando risada? Parece um bobo dando risada. Por quê? Porque eu estou pensando em coisas boas, eu já estou projetando outras coisas, e isso está me trazendo alegria. O povo começou a sentir uma alegria tão grande, que é inexplicável. Essa alegria vem do Espírito Santo de Deus, mas essa alegria veio por quê? Porque Deus deu uma ação favorável a eles. Eles sentiram que Deus estava do lado deles, e começaram a produzir algo que eles não conseguiram se conter. Aí diz aqui que isso serve para eles no passado, e para nós no presente, e para o futuro que vier, que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos conduzir, ele quer simplesmente
nos levar a lugares muito maiores, a entender que a igreja é um canal de bênção, que Jesus Cristo está dentro da igreja, alicerçado, inserido, introduzido em nossos corações, de forma que nós jamais vamos sentir vazio se nós o tivermos. Esse povo sentiu vazio quando estava no cativeiro. Por mais que eles buscassem, por mais que eles lembrassem, por mais que eles implorassem pela presença de Deus, eles sentiam um certo vazio porque eles estavam fora do lugar deles. Quando eles retornam, já é uma alegria. Mas quando vem de um lugar inesperado, algo positivo, aí o coração deles transbordou e eles começaram a sentir alegria, a ponto de fazer uma festa antes mesmo de iniciar o trabalho. Isso é Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. É assim conosco. Quando a gente projeta algo, a gente já sente uma alegria. Quando a gente consegue o alvará, né, a assinatura dizendo pode fazer, a alegria é maior ainda. E você já começa a projetar coisas, né? É igual eu falo para a Sulamita. Um exemplo básico. A gente sempre que a gente projeta algo no nosso coração, eu falo para ela assim, do nada surge algo, aí nós falamos, vamos projetar isso aqui? Vamos projetar, então vamos orar. Aí a gente ora e sente paz no coração, e aquela paz te dá uma tranquilidade, a gente fala, não, é de Deus, vamos fazer. Aí, é só um exemplo, várias vezes nós tivemos um projeto, e ela olhou para mim e falou assim, bom, o projeto nós temos, a autorização de Deus nós temos, mas nós não temos R$1 para colocar esse projeto em andamento. Eu falei assim, é aí que mora a bênção de Deus. Nós vamos meter a cara, porque se o projeto é de Deus, se Deus está no projeto, se Deus ele permitiu que você coloque o projeto em andamento, não vai surgir recursos se você não começar a trabalhar. Ninguém recebe o salário 30 dias antes, todo mundo recebe o salário 30 dias após. Então, os recursos financeiros na sua vida vão surgir mediante um arregaçar de mangas e colocar a mão na obra e começar a trabalhar. E Deus nunca deixou a gente ficar envergonhado. É assim com eles. Eles se alegraram porque sabiam que Deus já estava no negócio. E agora, recursos, não importa, os recursos virão, pois Deus está nesse negócio. Tudo tiver indo. Tem ivermectina também? Endorfina, dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina. Ivermectina não está aí, mas ultimamente ele está sendo também da felicidade. Esses aí são os hormônios da alegria, irmão. Grava aí, pesquisa no dicionário. Endorfina já tinha ouvido falar, dopamina também, os outros dois eram desconhecidos para mim, viu? Por isso que é bom, pede a ajuda dos universitários, você não passa vergonha, viu? Glória a Deus, tia, obrigado. E aí nós continuamos aqui. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Óbvio, é óbvio que se tem algo de Deus, vai ter algo contrário. É óbvio que se tem alguém se levantando para o bem, vai ter alguém se levantando para o mal. O inimigo ele não dorme, ele não fica simplesmente na espreita só para ver você crescer, ele está na espreita para te ver cair. Então, os samaritanos se opõem, óbvio que vinha uma oposição, e agora nós vamos entender. Se existe uma oposição, é bom. Sempre falo isso para minha esposa. Quando as coisas apertam, eu falo, glória a Deus. Porque se não apertasse, eu estaria preocupado. Porque se apertou, é porque está incomodando. Se tem uma oposição, é porque Deus está nesse negócio. Se tudo estiver bom demais, tudo estiver fluindo, tudo normal, tem algo errado. Tudo que vem fácil, vai fácil, até porque você não dá o devido valor. Então, porque as coisas de Deus não pode ser fácil assim. Mas por que não pode? Porque tem muita pedra contrária. Muita pedra rolando contra você. E, infelizmente, como nós temos o livre-arbítrio, infelizmente que eu digo, porque se nós não tivesse, andaria certinho, nesses altos e baixos, a gente sempre dá um escorregão numa pedra ou outra, e essas pedras vão rolar.
Então, às vezes, pelo nosso próprio livre-arbítrio, a gente faz alguma coisa errada que isso vai ser contra a gente. Por mais que você se retrate, mas acontece. Então, nós vemos o seguinte: os samaritanos vão se opor. Maravilha, porque se não houvesse oposição, não haveria alegria da felicidade da vitória. Então, a oposição se levanta e diz aqui: quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Então, quando levou o pessoal cativo, alguém habitou a terra dele. Ou você acha que aquela terra ia ficar desabitada? Sempre tem alguém de espreita na sua terra. Sempre tem alguém olhando e falando: opa, não tem, aquela ali agora é minha, eu vou tomar posse dela. E assim foi feito. Esses eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Ou seja, havia uma mistura, eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Eles haviam sido ensinados, porém eles não seguiam. Era uma mistura de pessoas. Se você for buscar bem nos tempos antigos, ali mais um pouquinho para trás, você vai ver que o próprio Deus falava assim: olha, não se mistura com raça nenhuma. Os judeus não se deem em casamento a estrangeiros, né? Então ali já havia uma mistura, era um povo dali com o povo daqui. Pegou um povo misturado, que era descendente daqui e dali, e esse povo que ouvia falar de Deus, que foi ensinado acerca das coisas de Deus, porém não praticavam, eles tinham certo temor a Deus, mas não cumpriam as diretrizes, né, vamos dizer assim, os mandamentos de Deus. É mais ou menos como nós. Quantos de nós aqui não conhecem alguém que tem temor a Deus? Na minha família tem vários. São temorosos a Deus, porém andam em desacordo com a lei de Deus. E quando talvez você pensa em fazer algo, ele é o primeiro a te apontar, porque ele é uma pessoa que ele teme a Deus. Então, quando ele vê Deus na sua vida, ele até fica temoroso, mas quando ele vê uma brechazinha, ele vai lá e mete o dedão. Foi o que eles fizeram. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Porque quando você se posiciona a uma construção, quando você se posiciona a colocar algo de pé, alguém vai tentar derrubar. Ninguém vai querer que o seu império cresça, porque muitas das vezes ele quer que o império dele seja maior. Então, ele precisa derrubar o seu. Mas ele precisa derrubar o seu porque ele não tem capacidade de fazer o dele. Porque todo mundo que tem capacidade de fazer o seu próprio templo, ele não vai derrubar o seu, ele não vai preocupar com o seu. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão Mauri? Que ele não vai derrubar o seu? Porque ele está ocupado fazendo o dele. Ele está ocupado adorando a Deus. Ele está ocupado deixando o Espírito Santo de Deus alegrar o coração dele para ele construir o dele. Então ele não vai ter tempo para derrubar o seu. Agora, todo aquele que quer derrubar o seu templo é porque ele não tem nada para fazer. É porque ele, ao invés de tentar construir o templo dele, ele prefere derrubar o seu, porque aí vocês ficam ali, ó, no mesmo nível. E está cheio por aí. Está cheio de próprias igrejas, querendo derrubar igrejas. Porque eles são incapazes de reconstruir o seu templo e quer derrubar o templo que está fundamentado e alicerçado. É por isso que daí a igreja do Alto da Glória é uma igreja tão atingida, com flechadas, com bombardeios, mas ela não cai, porque nós estamos na construção plena do nosso templo, e não preocupado em derrubar o templo de ninguém, mas tem muita gente querendo derrubar o nosso. Está vendo que a mensagem, ela é lá e cá, ela é atual. E aí diz aqui, que como eles tinham esse desejo de derrubar, eles tinham que arquitetar algo. Júnior, procura para mim, por favor, Esdras capítulo 4, aí você lê o 4 e o 5. Eles tinham que derrubar, eles tinham que arquitetar algo contra aquele povo, porque aquele povo estava crescendo. Pode ler.
Luiz. Lê para mim agora o 4:21. Obrigado, irmão. Se nós voltarmos um pouquinho no 4:12 e 13, é onde eles falam, onde eles vão fazer a intriga, né? No 13 diz assim: agora saiba o rei que aquela cidade, se reedificar os muros, pagarão direitos, tributos, né? Não pagarão, não trarão seus dízimos, a sua fazenda ficará prejudicada. O povo samaritano era um povo tão astuto, eles tinham uma gana tão grande de derrubar, era uma oposição tão forte, que para derrubar, o que eles fizeram? Vamos atingir onde mais pega. E onde que pega? No bolso. Porque o rei Ciro não era um rei, ele não era um rei cristão, ele não conhecia a Deus intimamente. Então, ele era o rei de todas as terras. Mas se mexesse no bolso dele, faria ele pensar. E foi o que os samaritanos fizeram. Olha, lançaram a dúvida. Se aquele povo edificar o templo, eles vão ficar rebeldes. Eles vão abandonar. Aí eu acredito que eles fizeram até algumas lembranças. Lembra deles, na época, antes mesmo de Nabucodonosor vir aqui. Nabucodonosor veio aqui e levou eles cativos, por quê? Porque eles já não queriam mais pagar os tributos. Porque o rei era avarento e não queria mais tributar lá para a Babilônia. E tal, e aí Nabucodonosor foi lá e, vamos levar todo mundo agora. Então assim, eles mexeram no bolso do rei Ciro. E quando mexe no bolso de uma pessoa que ele se sente o maioral, com certeza, ele vai parar de pensar com o coração e vai começar a pensar com o seu bolso. Não é nem com a cabeça, é com o bolso. Ele já vai pensar no que vai faltar para ele, que foi onde eles falaram, vai começar a faltar para a sua fazenda. Né? Para os seus depósitos, para o seu palácio, para as suas mazelas, para o seu benefício. E aí foi aonde, lá em Esdras 4:21, ele fala, para tudo, até a segunda ordem, para tudo. Porque se ele que mandou fazer, ele pode mandar parar. E ele falou, para tudo, ninguém mexe mais nada. No meu bolso, Adailton, ninguém mexe. Então, o pessoal, o samaritano, ele teve que buscar algo muito maior para poder conseguir parar, porque se ele inventasse qualquer picuinha, não ia ser o suficiente. Mas ele mexeu aonde mais doía no rei, foi lá nas finanças. E é onde mais dói, hoje eu acredito, que na maior parte da sociedade, aonde dói, é no bolso. Quando mexe no bolso de alguém, essa pessoa fica brava. Até mesmo cristão, tem muito cristão precisando descer, reconstruir seu templo, reedificar o seu altar, porque quando mexe no bolso, ele deixa de ser cristão. É algo a gente pensar, não estou dizendo de você, estou dizendo de nós. Nós temos que ter cuidado com isso, porque quando mexe no nosso bolso, a gente até esquece que é cristão. Então, eles fizeram isso, foram lá e mexeram. Aí diz aqui, no tópico 3, como se explica a falta de resistência dos judeus? Agora a gente vai entrar numa parte muito atualizada para nós. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Ou seja, uma vez que o rei Ciro deu uma ordem, ela não pode ser desautorizada por outro rei menor, só ele mesmo. Mas vamos olhar para o lado espiritual. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus. Foi aonde Ciro esqueceu. Porque Ciro, ele tomou a atitude de liberar a construção baseado em um despertar de Deus para com ele. Foi ele mesmo que falou assim, Deus me incomodou a reconstrução do templo. Então a ordem foi dada por um ser superior. Na terra, Ciro era o maior.
mas a ordem tinha sido dada por Deus. E uma vez dada por Deus, ninguém pode revogá-la. Então Deus está dizendo assim até para você, uma vez que Deus bateu o martelo por você, ninguém pode revogar. Ainda que tentem, ainda que os tribunais tentem te frustrar, ainda que as pessoas tentem dizer que vai dar errado, uma vez que Deus autorizou, não pode ser revogado. Mas o rei Ciro, por tempo indeterminado, revogou. Através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinaram o decreto da construção do templo. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus, através do rei Ciro, ou seja, Ciro foi só o canal. A maior autoridade da época que assinaram o decreto da construção do templo. E uma vez que ele assinou o decreto, irmão, esse decreto tem que ser cumprido. Só que ele simplesmente fez o quê? Para por um tempo indeterminado. Ele não falou nunca mais vai construir. Ele disse só assim, para, por um curto espaço de tempo, por um longo espaço de tempo, ou não sei quanto tempo, mas para. Não constrói agora. Porque talvez a mente dele começou a fervilhar tanto que ele não conseguia pensar. Então ele optou por parar. Por quê? Uma vez que é dada a ordem, ela não pode ser revogada. Ninguém podia revogá-la. Só que essa ordem foi dada por Deus. E Ciro foi lá e por quê? Porque tem a lei de Deus e a lei do homem. Deus disse, Júnior, pode ir, que eu sou contigo e vai dar certo. Mas aí a lei do homem tem que ir lá e assinar também, não tem? Quando Deus te entrega uma chave, fala, Júnior, eu estou te entregando a chave de uma casa. Aí você toma posse. Mas não tem também a lei do homem que diz que daí alguém vai lá e assina o papel e essa casa passa a ser sua? É a lei do homem e a lei de Deus. Deus usou o Ciro para dizer que estava autorizado. E ele foi lá e assinou. E quando ele assinou, não revoga mais. Mas ele pediu para parar. Parou. Aí os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Aqui, o tópico 2. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava no negócio. Talvez pelo judeu ser tão temente a Deus e tão certo de que Deus faz, pelos inúmeros exemplos que nós temos na Bíblia, vamos pôr nessa época que eles estavam voltando do cativeiro, então eles já tinham ouvido falar do Mar Vermelho que havia se abrido, eles eles sabiam toda a história de Jacó, toda a história de Abraão, quer dizer, eles tinham inúmeros exemplos a serem seguidos. E eles sabiam como ninguém todas as histórias, porque era passada de geração em geração, fidedignamente. Ou seja, talvez por saber tudo isso, talvez por saber como Deus agiu várias vezes em favor do judeu, até mesmo lá quando usou Gideão com apenas 300 para derrotar um batalhão e vários outros exemplos, talvez por saber tudo isso, Hércules, eles se acomodaram. Eles não buscaram a Deus de forma que deveriam. Eles simplesmente se acomodaram. Se o rei falou para tudo, Luciano. Para tudo. É mais ou menos igual quando o pastor vira e fala, para tudo, não é? Eu paro. Alguém vai falar por quê? Para tudo. Então, eles pararam. Mas quem mandou parar? Foi o inimigo, foi a oposição. Não foi o Deus de Israel, foi a oposição que mandou parar. Talvez seria a hora, aí sim, da liderança, pegar todo mundo e falar assim, nós paramos. Porque diz a lei que se ele manda parar, nós temos que parar. Nós paramos, porque é a lei do homem. Mas a lei divina diz que nós vamos edificar, então é hora de todos nós dobrarmos os nossos joelhos e começarmos a orar, porque Deus está nesse negócio, mas nós precisamos que o homem possa determinar que a gente continue. Então, essa palavra final, assim como Deus usou o rei Ciro para falar que ia construir, Deus usa ele de novo para falar assim, continua. Mas o povo judeu se acomodou. E aí, partindo aqui para o tópico 3, 3.3, diz assim, o motivo da falta de resistência. Aí nós vamos entender. O motivo da falta de resistência, Zorobabel, que está lá em Zacarias 4.6. Júnior, se puder, abre lá para mim. Zacarias 4.6. O chefe político do povo judeu
até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Zorobabel, que era o que estava à frente do negócio, que estava à frente de todo esse projeto, ele se sentiu enfraquecido quando ele descobriu que as forças dele se esgotou. Depositou confiança demais em si próprio, nas suas atitudes, na sua forma de agir, na sua forma de batalhar, de guerrear, e esqueceu de ser alimentado pelo Espírito Santo. Quando ele se sentiu enfraquecido, aí ele já não teve mais forças para resistir. Então ele não teve aquela coisa assim de talvez juntar a igreja e falar, olha, junta todo mundo aqui e vamos unir aqui em oração. Não, deixou o povo meio disperso. E aí entra a pessoa de Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, e estava com as suas vestes manchadas. Zacarias 3:3. Como pode um sacerdote estar sujo, manchado? Se ele está com a veste manchada, o Espírito Santo de Deus não tem como agir no meio do povo, através dele. Então, ele com as vestes sujas, porque a gente não viu lá que antes deles começarem o projeto, eles tiveram que se limpar, tirar aquela veste do cativeiro, colocar uma veste nova. Mas se ele estava com a veste suja e ele era o sacerdote, quem conduzia o povo, à oração, à edificação, ao sacrifício, como que o povo ia confiar em algo se o próprio sacerdote estava em desacordo com as coisas de Deus? Então a liderança enfraquecida, o povo adormeceu, a ponto de ninguém despertar para buscar a Deus. Exatamente. Exatamente. O pastor começou a falar justamente de uma coisa, quando falou a respeito das vestes sujas de Zorobabel, quer dizer que um líder, a própria palavra mesmo diz, o pastor Domingos costuma dizer praticamente em todos os cultos, quem está sujo, suje-se ainda mais. Agora, quem está limpo, procura se limpar cada vez mais, porque sem santificação ninguém vai ver a presença de Deus, ninguém vai ver o agir de Deus. Deus ele só age na limpeza. Deus não age com sujeira, Deus não age com gente que quer fazer as coisas pelas coxas, quer fazer as coisas de qualquer jeito. Quer fazer de qualquer jeito, a obra não anda. Você pode até ter uma alegria momentânea, mas você não vai ter paz enquanto você trabalha, você não vai ter paz enquanto está no meio de uma pandemia mundial. Você não vai sentir Deus agindo ao seu favor quando você está com as suas vestes. É por isso que, falando de reestruturação do altar, falando de uma construção do altar, quer dizer que as pessoas precisam entender que é necessário que se construa, permaneça no meio da construção e termine a construção com as suas vestes. Faltadas na presença de Deus. Glória a Deus. O Júnior foi muito feliz na sua conclusão aí, porque realmente é isso. É o que o pastor sempre falou. É decreto, é lei, mas nós temos o joelho, nós temos a oração para ir combater toda essa oposição. O que aconteceu com essa pandemia nada mais foi do que tentando
calar a voz da igreja, calar a voz daqueles que creem em Deus. E calaram muitas vozes estão caladas. Muitos. E nem tem previsão de voltar. Talvez Jesus volte e eles não. Vai apertar. Tá afunilado. Mas glória a Deus por isso. Mas que bom que os irmãos estão entendendo. Eu já convido a equipe de louvor para tomar seu lugar aqui. E eu vou entrar na parte final para finalizar a nossa conclusão. Que o tópico 4 diz assim no 1, tristeza dos judeus. O 2 diz a alegria dos samaritanos, que é o oposto, né? E o 3, o desânimo dos judeus. Eu gostaria de encerrar essa aula dizendo já que tudo deu certo lá na frente, mas aí já é continuação da revista. Eu vou concluir aqui conforme a revista e a lição de hoje. A tristeza sua, judeu, é a alegria da oposição, samaritano. O samaritano, ele é mais ou menos aquilo que o pastor Júnior falou. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. E o que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está no mundo, ou vai para o mundo de vez, ou larga o mundo. O meio termo não existe. O samaritano era o meio termo. Tinha um temorzinho, mas estava sempre ali enfucando. Não existe meio termo nas coisas de Deus. E o desânimo dos judeus, aí diz aqui, os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes. Não lutaram. Deixaram-se dominar pelo desânimo. Alguns se conformaram, a pandemia veio e alguns se conformaram, estão nas suas casas até hoje em conformidade com a pandemia, que já foi provada, que é muito menor do que o caos que fizeram. Que o caos que fizeram era mais para roubar dinheiro do que propriamente para matar vidas. Mas muitos se conformaram e ficaram quietinhos. Outros aproveitaram desse momento para estruturar a sua vida pessoal. Abandonaram um pouco a Cristo. Não, agora eu vou construir a minha casa, eu vou dar um tapa no meu carro, eu vou trocar o meu carro, ou eu vou dar vou cuidar da ornamentação da minha casa, que está meio bagunçadinho e tal. Cuidou da sua vida pessoal. Isso aí, na verdade, não quer dizer que você não possa cuidar, mas você não precisa abandonar. Se ele abandonou, ele achou um pretexto para fazer o que ele já queria fazer há muito tempo. Tinha aqueles irmãos que vinha mais ou menos, de repente decidiu não vir mais. Ele está acomodado com a situação, cuidando da sua vidinha, esperando a pandemia ir embora para um dia ele voltar. Cuidado, pode vir outra pandemia e você não voltar nunca. E aí tem aquela classe C, que diz aqui no tópico C, que eu acredito que é o que a igreja do Alto da Glória está inserido, que são aqueles poucos que resolveram e talvez estavam ali em oração, buscando a Deus e dizendo, Senhor, eu sei que existe uma oposição, mas o rei Ciro, ele deu um decreto, baseado na lei de Deus, ele assinou o decreto, existe a oposição, mas eu creio que as coisas vão fluir, que as coisas vão melhorar, eu creio que tudo vai dar certo. Esses poucos de oração são os que contribuíram para que lá na frente, nós vamos continuar depois, os muros venham a ser reedificados, o templo todo, tudo sendo reedificado, alicerçado, fundamentado na palavra de Deus. São poucos, talvez você olhe para o lado e não vê muitos do seu lado, mas são esses poucos que estão fazendo a diferença, porque são esses poucos que confiam em Deus, são esses poucos que não estão como Zorobabel, confiando em carros, cavalos, ou nem por força, nem por violência, mas eles estão confiados no Espírito Santo de Deus, crendo que as coisas vão acontecer, que as coisas vão melhorar. São esses poucos que eu vejo aqui, que estão fundamentados e alicerçados, esperando a reconstrução do templo, mas não abandonando a sua parte, que é prosseguir adiante para que isso seja possível. Se você parar, você não vai conseguir ver a construção desse templo, mas se você continuar,
você vai participar dessa construção. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar em nome de Jesus? Aleluias. Amados, nos coloquemos de pé. Assim como Deus foi fiel na vida de Davi, assim como Deus foi fiel através da vida do seu filho Salomão, que deu continuidade, construiu esse templo para que o povo judeu pudesse estar todos juntos para adorar, para render graças. O Senhor, Ele nos chama nesta manhã a nós reestruturarmos a nossa fé na presença de Jesus. O Senhor, Ele nos chama para termos cada vez mais momentos voltados para Deus. Porque o Senhor, Ele escolhe o menor para confundir o maior. Deus, Ele não vai escolher os melhores para poder confundir os piores, não. Na matemática de Deus, como foi bem dito através do pastor Maurício, Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Deus escolhe os menores para confundir os maiores. Deus escolhe aquele que é o último da fila, o derradeiro. Sabe para quê? Para fazer um reboliço e trazer a diferença, para fazer a luz aparecer, para fazer com que a presença de Deus seja restabelecida no meio do povo dele. Nós temos passado dias difíceis, dias complicados, sim, mas nós temos uma convicção de que Deus, o nosso Redentor, Ele vive. O Senhor está sobre a nossa vida. A salvação pertence ao Senhor. E mais do que nunca, irmãos, nós vamos passar pelo meio do vale, sim. Nós vamos passar pelo meio da tempestade, sim. Se não der para passar pelo meio, nós vamos passar por cima, nós vamos passar por baixo, nós vamos passar, meu irmão, mas tendo a convicção de que tudo, mesmo sendo difícil, nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti. Chama a atenção de Jesus e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Só quem precisa de Jesus, chama a atenção dele, vai. Eu preciso de ti, meu Pai. Oh, sou pequeno demais, me dá tua paz, mas não tô a te seguir. Pede pra Ele entrar na tua vida, meu irmão, nessa noite. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pede pro Senhor, faz um milagre na tua vida, meu irmão. Deixa Ele te encher, deixa Ele te fazer transbordar na presença dEle. Oh. Como Zaqueu, quero subir. Diga o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Chama a atenção de Jesus, chama a atenção dele, vai. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Só quem precisa, só quem quer ter as vestes limpas agora, vai. Eu preciso de ti, Pai. Sou
Ele entrar na tua vida. Pede para Ele entrar na tua casa. Pede para Ele fazer um reboliço na tua vida, meu irmão, para te encher, para te transbordar. Se eu fosse você, adorava Ele nesta manhã, porque Ele está aqui no meio da casa. Oh Senhor, o teu Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero andar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia! Aplauda o Senhor nesta manhã, igreja! Obrigado, irmão Júnior, equipe de louvor. Quero agradecer a todos que vieram. Quero agradecer o irmão Gabriel, sua esposa, os demais, as meninas. Que Deus possa abençoar abundantemente a tua vida. Enquanto os irmãos vão colher a oferta, quero lembrar que à noite, às 19 horas, tem o nosso culto. Venha participar. E aqueles que estão assistindo essa live, que estão em casa, venha participar também. Que Deus vai fazer um mover sobrenatural na sua vida. Amém? Quero convidar também o irmão Gabriel Taylor, aniversariante do dia. Que Deus cantar os parabéns para ele. Vamos dar os parabéns no dia dos avós. Nosso segundo pai e nossa segunda mãe. Quero convidar o irmão Júnior para nós cantar os parabéns. Vamos todos juntos, igreja? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, é o que lhes desejamos, muitas felicidades. Irmãos, como o irmão Reinaldo já até agradeceu aqui, eu quero agradecer também por sua vida, louvar a Deus por você estar aqui conosco. Graças a Deus nós temos um grande número na Escola Bíblica Dominical. E amados, eu não sei se o irmão Reinaldo falou, mas hoje é dia dos avós. Papai e mamãe com açúcar, né? Eu sei que muitos não têm seus avós, mas quem tem, glória a Deus, que Deus conceda muitos e muitos anos, que essa data se repita na vida de cada um deles, né? Eu dou graças a Deus por ter a minha mãe aqui perto e meus filhos poder contemplar o que é vó, poder contemplar o que é vô, né? Graças a Deus. E mais do que nunca, avós e avós, nunca se afastem da presença do Senhor. Deus, Ele tem sempre dias e dias melhores para as nossas vidas. Se você pode, meu irmão, agradece ao Senhor nesta manhã. Vamos orar agradecendo a Deus. Já terminando a escola dominical, como o irmão Reinaldo disse, logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui na casa do Senhor para continuar adorando ao Senhor neste domingo. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Jesus, Tu és o único Senhor na nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Tu és o único Senhor que nos dá forças, Tu és o único, meu Deus, que nos dá motivos de sobra para continuar na Tua presença. Papai, que nós possamos, meu Deus, continuar cada dia mais persistentes, perseverantes na construção espiritual, Senhor, do nosso altar na Tua presença. Jesus querido, que o Teu poder, meu Pai, possa continuamente estar sobre a vida do Teu povo. Meu Deus, guarda, livra, protege, envolve no Teu manto celeste,
consagrado, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, dispersa, Senhor, a cada um dos teus filhos, meu Pai, debaixo das tuas potentes mãos. Meu Deus, nos leva de volta para casa debaixo do teu poder, e que logo mais no culto da noite nós possamos estar aqui, Senhor, para te adorar e te servir com alegria mais uma vez. Nós oramos, Pai, te agradecendo por esta rica oportunidade nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Se você pode, estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre ti, sobre a tua casa, toda a tua parentela, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Vá em paz, meu irmão.